Salve Maria Santíssima. Nós já falamos aqui sobre as três linguagens distorcidas que nós não devemos ouvir: a linguagem da carne, a linguagem do mundo, a linguagem do demônio. E hoje eu quero falar um pouquinho ainda sobre essa linguagem do inimigo. Eu já comentei isso na live do Instagram. Quem quiser acompanhar o Instagram é o Zé Oliveira 140. E nós falávamos que o demônio nos tenta na soberba. São duas coisas que ele nos tenta mais, na soberba e na ira. Isso para quem já está numa caminhada espiritual um pouco mais adiantado. Não é que não seja principiante ainda, mas primeiro, a princípio, o demônio tenta muito na gula, na luxúria e nesses pecados ainda mais baixos, né? No entanto, o demônio, com o passar da nossa caminhada, ele vai nos tentando em outros pecados. Em outros pecados ainda mais perigosos, mais sutis. Por exemplo, a pessoa deixa de cair na masturbação, deixa de cair na fornicação, deixa de adulterar, deixa de olhar pornografia, deixa de comer em excesso, começa a fazer penitência, começa a fazer o jejum, começa a ter uma vida de oração, começa a ter uma vida espiritual, começa a ler livros espirituais, começa a ter entendimento da Sagrada Escritura, começa a ter uma vida sacramental, começa a perdoar as pessoas, começa o apostolado. Aí o demônio coloca a pata dele em cima das virtudes que nós vamos crescendo nelas, pela ascese, pela graça de Deus acima de tudo. E Deus vai nos conduzindo a viver essas boas obras. Daí o demônio coloca a pata dele e começa a nos elogiar. Começa muitas vezes, como fala São João de Ávila, até nos dar consolações, conselhos bons, né? E mais bons entre aspas, né? Começa a nos dar projetos espirituais para depois nos colocar bem elevados, para depois nos jogar para baixo. É isso que o inimigo faz. Ele quer nos elevar pelo sentimento de soberba, de orgulho, de vaidade. Olha, cara, você é o máximo, você pode, você prega bem, você reza, você é um homem paciente, humilde, virtuoso. O demônio começa a encher a nossa cabeça oca com essas ideias que nós somos o máximo. E depois, com esse inchar, a gente começa a inchar, se achando o máximo, aí a queda é feia. E nós vamos caindo nos mesmos pecados baixos, às vezes até de forma pior do que antes. No pecado da masturbação, do ficar, da maledicência, da gula, pecados bem baixos, né? Porque a gente vai tendo esse orgulho maligno. A gente vai se assemelhando ao demônio. O demônio não. Antes não era demônio, era anjo. Mas ele se torna. Ele continua anjo, mas sendo um anjo decaído, mas ele se torna demônio a partir do momento aonde ele não quer mais a vontade de Deus, ele quer a própria vontade. Ele é soberbo, ele quer ser independente. Então ele vai nos querendo, ele vai querendo nos fazer independentes de Deus também, querendo nos lançar fora dessa vontade de Deus, desta humildade. É interessante que essa é uma das artimanhas dele, a soberba. Ou seja, a soberba vai estragando as outras virtudes. A outra artimanha dele é o desespero. Não é apenas nos fazer lembrar os pecados passados, é nos fazer lembrar desses pecados e desesperar, acharmos que não tem mais jeito para nós. A outra coisa que ele vai usando também são ele vai jogando em nós pensamentos de blasfêmias, blasfêmias contra o próprio Deus. O demônio vai nos invadindo, invadindo a fantasia, invadindo a nossa mente, invadindo os nossos pensamentos com pensamentos invasivos ou evasivos, né? Ou seja, são pensamentos aonde são ataques do maligno na nossa cabeça, aonde você começa a imaginar muitas coisas imorais, coisas de morte contra os outros, coisas ruins, de raiva, de ódio. Você começa a ter pensamentos de blasfêmias contra Deus, contra os santos, contra os anjos, contra os homens consagrados a Deus, contra as mulheres
consagradas a Deus, ou seja, pensamentos terríveis de blasfêmia. Só que como a gente não tem experiência na vida espiritual, nós achamos que esses pensamentos vêm de nós. E nós já achamos que esse pensamento já é pecado. Que essas blasfêmias que vêm, às vezes, quando você está na capela do Santíssimo, quando você está na missa, quando você vai comungar, quando você reza o rosário, quando você está ouvindo a pregação, quando você está fazendo leitura espiritual, quando você está meditando nas coisas do céu, quando você está muitas vezes até pregando, quando você está em torno desse mundo espiritual, dessa vida espiritual, começa a vir pensamentos malucos, os mais absurdos possíveis. Não é todo mundo que o demônio ataca dessa forma, mas às vezes ele ataca com pensamentos de blasfêmias, para que a pessoa se desanime e que ela acha, e que ela possa achar, melhor dizendo, que ela consentiu nesses pensamentos. Daí essa pessoa vai se desesperar, vai desanimar, vai ficar com medo e vai achar que já está condenada. Por isso perde a força de lutar, porque acha que já está indo para o inferno por conta desses pensamentos malignos constantes que vem na cabeça dela. Então tenhamos cuidado. Às vezes isso pode ser uma bagunça da nossa imaginação, que precisa de purificação, claro, uma desordem, mas muitas vezes são ataques malignos. E algumas vezes também pode ser apenas um distúrbio mesmo que precisa de um tratamento para a pessoa ordenar essas coisas. Às vezes é uma má alimentação, existem N motivos, mas muitas vezes, quando, em especial quando são em ambientes aonde nós temos uma vida interior maior e quando a gente sai deles, às vezes nem tem esse ataque tão forte, mas quando chega nesses ambientes aonde a espiritualidade ela nos é mais clara, mais viva, esses ataques às vezes começam a ser mais fortes. Na procissão, quando você vai comungar, nos momentos da Santa Missa, como eu já falei, né? Nas leituras espirituais, na própria oração, na adoração ao Santíssimo. Então tenhamos atenção. Não vamos dar ouvidos ao encardido, ao demônio, né? Porque muitas vezes ele tenta nos confundir colocando esses pensamentos, tá bom? Então, não se desespere. Ele quer nos levar ao desespero e acharmos que nós já somos condenados, né? Isso é uma tentação ardilosa. Outra questão também é a questão de não conversar com o tentador. Foi esse o grande erro de Eva e de Adão, foi querer conversar com o tentador. Ele é muito ardiloso, ele é muito astuto. Então, pela argumentação, nós nunca iremos ganhar do capeta, né? Então, eu e você não podemos ficar conversando com ele, porque ele vai usar ótimos argumentos e vai nos derrubar. A gente tem que repreender mesmo, começar a rezar normal e não ficar, será que é isso? Será que não é? Se você conversa com o tentador, se você conversa com a tentação, infelizmente nós vamos cair e cairmos feio. Então tenhamos esse cuidado. Nunca conversar com um tentador, certo? Devemos também buscar uma vida devota, né? Uma vida de devoção. São João de Ávila vai falando muito isso. E nessa vida de devoção, muitas vezes os consolos, eles desaparecem. No começo da vida espiritual tem muito consolo, geralmente. Mas depois você vai sentir uma secura, uma aridez, uma vontade de não rezar, uma vontade de não estar em um ambiente espiritual, em coisas que te levam a meditar sobre a eternidade, sobre os novíssimos. Começa a vir uma frieza, um desânimo, um monte de coisa desse tipo. Existe a tibieza, que eu não vou falar o que é a tibieza por enquanto, farei uma live sobre isso. Mas também muitas vezes acontece o seguinte: nós somos tentados a achar que devemos ter devoção, a fazer os nossos momentos de oração, de meditação, de contemplação, só quando tem sentimentos. Então, se a gente agir dessa forma, a gente está sendo igual uma pessoa que vive buscando dinheiro, vive buscando a fama. Porque se eu vou para as coisas espirituais e para algo que me alimenta na espiritualidade, só porque dá prazer, eu estou vivendo tão escravo quanto as pessoas que só buscam dinheiro, só buscam a comida, só buscam o sexo, só buscam a fama. Eu não posso estar na oração só para buscar isso. Se vier, e se você vai discernindo o que é do Senhor, aqueles consolos, bendito seja Deus, acolha esses consolos.
Mas não vá para a oração buscar consolo, vá buscar a Deus. E muitas vezes Deus permite um tempo longo, onde você não sente nenhuma presença dele, onde você não o escuta. Isso é normal na vida espiritual. Isso nos faz crescer em maturidade. É preciso ter muita atenção a isso. São João de Ávila também nos aconselha a termos um bom confessor. Um confessor que não vai se espantar com esses pecados que nós contamos, né? Sobre a questão dos pensamentos de blasfêmia. Ele vai nos orientar bem, ele vai ter paciência para conosco e vai nos ajudar a vencer esses ardis do maligno. Então, é muito bom ter um confessor experimentado nessas coisas espirituais. Então, rezemos para que Deus providencie para nós um bom e santo confessor, que seja experimentado nessa dimensão da vida espiritual. Não seja apenas opiniões jogadas ao vento, né? Eu não estou dizendo aqui que a confissão tem que ser escolhida a dedo, né? Assim, não. Qualquer padre, aonde você procurar, ele te absolveu, você está perdoado. Ali ele está sendo a presença de Cristo em persona Christi para nós. Devemos louvar ao Senhor pelos sacerdotes. Mas eu falo, ter um bom confessor ajuda demais na vida espiritual. Ter um confessor que vai nos orientando a cortar as raízes daquele mal que nos aprisiona, a ter paciência nas tentações, porque muitas vezes, quando nós somos tentados, a gente acaba esquecendo que também o demônio, ele às vezes ele quer nos lançar no inferno com aquela tentação, nos destruir, nos fazer cair em pecado mortal, nos fazer inimigos de Deus. O demônio quer fazer isso conosco quando nos tenta. Mas quando nós lutamos com as armas certas, buscamos ajuda espiritual, buscamos com humildade as armas espirituais, perseveramos, buscamos o autoconhecimento, tudo isso com muita humildade, aquilo que o demônio quer colocar como derrota será para nós instrumento de glória, instrumento da graça de Deus para o nosso crescimento, não um crescimento no sentido de vaidade, no sentido de fama, não. Um crescimento na humildade, um crescimento na paciência, um crescimento na alegria, um crescimento no discernimento dos espíritos. Então, nesse combate contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio, nesse embate, nessa arena de combate, nós vamos fortalecendo os nossos músculos espirituais. Então, o demônio que pensa nos derrotar, nos colocar cadeias, ele vai, sem querer, estar nos dando a oportunidade de ter coroas de glória, de crescermos em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então é preciso ter essa atenção. E São João de Ávila nos aconselha a termos esses bons confessores e buscarmos. Ele fala também, aconselhando os confessores, né? Corrigir em espírito de brandura, considerando-te a ti mesmo, e não sejais também tentados. Ou seja, corrigi-lhe em espírito de brandura, considerando-te a ti mesmo, e não sejas também tentado. Gálatas 2,15 é o conselho de São Paulo para aqueles que orientam espiritualmente as pessoas. Seja um padre, seja um padre confessor, seja uma direção espiritual, seja alguém que orienta espiritualmente algum irmão, alguma irmã. Ter essa paciência, ter essa ternura, ter essa brandura e saber que nós podemos sofrer das mesmas tentações ou de tentações ainda piores. Então é ter compaixão e ter muita esperança que Deus pode fazer daquela pessoa e de nós também uma pessoa santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Eu convido a você que está ouvindo essa live a compartilhar. Também lá no Instagram, Zé Oliveira. Você também pode compartilhar com os amigos, nos grupos. Vamos evangelizar, pessoal. Quero ver você compartilhando. Quem vai compartilhar, dá um joinha aí. Também vá no meu canal, YouTube, Oséias Oliveira. Eu e minha irmã Kelly Patrícia fazemos muitos vídeos. E também Apóstolo dos Últimos Dias. Nos ajude aí nas nossas redes sociais. Um grande abraço e compartilhe.